E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Enilson. Esse aqui é mais um vídeo da série, vamos dizer assim, da obra do Hindenburg, né? Pelo menos dessa série aqui, né? O Guia dos Apolíticos. Já teve vídeo do primeiro volume, que foi um sucesso, inclusive. E agora tá saindo aqui, esse é o vídeo, né, do segundo volume do Guia dos Apolíticos. É um livro muito bom, muito profundo, assim como foi o primeiro. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aqui publicamente a Tamara Rodrigues, que, se eu não me engano, é a esposa ou a namorada do Hindenburg, que ela me mandou essa semana esse livro aqui, né? O Idiosincrasias de um Gênio. É um livro sobre o Hindenburg, né? Escrito por ela. E eu já comecei a ler também, e pelo visto é uma leitura bem interessante, tá? Então fica aqui meus agradecimentos, tá? Muito bem, e falando sobre o Guia dos Apolíticos, ele é um livro que segue bem no estilo do primeiro, né? Perguntas e respostas, e a maior parte do conteúdo é basicamente as respostas das perguntas que foram feitas ao Hindenburg. E são respostas assim, né? Bem no estilo do autor, né? Um estilo bem científico, extenso, pormenorizado, né? Como eu falei no primeiro vídeo, um apolítico, eu diria que é alguém que gosta de lidar com minúcias, né? Sabe lidar com minúcias e tem uma grande predisposição, uma grande motivação para fazê-lo. Então, esse é bem o estilo marcante aqui do Hindenburg. E se verifica, né? Aparece aqui também no volume 2. Esse vídeo vai funcionar basicamente igual ao outro, né? Eu selecionei aqui alguns capítulos que me chamaram mais atenção e vou fazer comentários aqui, né? Explicar o que eu entendi, tentar explicar as ideias do autor e, né, pontualmente, se for o caso, eu vou dar algumas ideias minhas também, né? Enfim, o que eu achei sobre as opiniões dele, se eu concordo, se eu discordo, esse tipo de coisa. Mas, antes de ir para os capítulos, propriamente dito, eu gostaria de comentar, né, uma coisa que aparece aqui na introdução, na apresentação, na verdade, do livro, escrito pela Tamara, né, pela Tamara Rodrigues. Ela fala, enfim, na apresentação, né, ela faz toda a apresentação do livro, né, da obra, mas ela fala duas coisas bem interessantes. Ela fala primeiro sobre ser diferenciado, né, que é uma tendência dos gênios, né, ser um ponto fora da curva, como é o caso do próprio Hindenburg, né, são pessoas que um gênio normalmente, né, normalmente é uma pessoa que consegue olhar mais longe, que consegue, às vezes não é nem olhar mais longe, às vezes é olhar uma coisa que é tão óbvia que ninguém ainda não percebeu, né. Toda vez que um gênio fala uma coisa, toda vez que um gênio descobre uma coisa, a gente pensa, tipo, caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Então, às vezes um gênio é só uma pessoa que consegue olhar para uma coisa que até é muito óbvia, mas que ninguém nunca tinha parado para pensar, né? Ninguém nunca tinha parado para realmente levar aquilo a sério e para esmiuçar aquilo, né? E aí depois que ele fala, né, fica fácil de entender. Então ela fala sobre isso na apresentação e ela fala uma coisa muito interessante, que é a questão de não julgar, né? Muitas pessoas por aí falam que você não deve julgar, né? A gente não deve julgar, enfim, as outras pessoas, a gente não deve julgar o contexto das outras pessoas, as situações. O problema é que não julgar na verdade, é impossível, né? É impossível olhar para uma situação, olhar para qualquer coisa e não julgar, né? O problema, né, que é indicado aqui é que a palavra julgar no Brasil, né, no português brasileiro, ela se tornou, no senso comum, sinônimo de condenar, né? O que acontece é que você pode julgar uma coisa sem necessariamente condená-la. Quando você julga alguma pessoa, alguma situação, você pode ou absolvê-la, né, ou condená-la, né? Sei lá, um réu, quando está diante do juiz, né, o juiz pode absolvê-lo ou pode condená-lo, né? Ou seja, julgar é essencial para a vida humana, né? Quando você julga alguma coisa, você está exercendo a sua inteligência, né? Você está tentando entender naquela situação, naquele objeto, o seu conteúdo lógico, né? A sua natureza, a lógica da sua natureza, né? E o porquê dela ser daquela determinada maneira. E a Tamara, que também é uma pessoa muito inteligente, e ela fala, né, na apresentação que essa ideia, esse negócio de não julgar as coisas é uma ideia que não faz sentido e, no fim das contas, é impossível, né? Porque quando você observa uma situação, né, algum objeto,
naturalmente, automaticamente, você já o julga. Isso é bom, isso não é ruim, a priori, né? Isso é uma coisa que faz parte da maneira natural da inteligência humana funcionar. Então, enfim, são só esses 2 pontos que eu gostaria de pontuar. E eu gostaria já de começar falando, né, sobre o capítulo 1. É um capítulo bem interessante, onde ele fala sobre o Leonardo da Vinci e sobre as suas descobertas, né, sobre as suas invenções, e também sobre o fato de o Leonardo da Vinci não possuir diploma, né? Ele não, enfim, ele não teve uma educação formal, assim, então ele não, enfim, não se ligou muito a isso, né? Uma educação formal, a diploma, esse tipo de coisa, porque Leonardo da Vinci, ele era um grande gênio, né? E esse tipo de cara, né? Esse tipo de pessoa não precisa necessariamente de uma validação ou de um estudo formal, né? E ela mesma, por conta própria, pode ir lá e descobrir as coisas por si mesma, né? Pode, enfim, estudar por conta própria. E uma pessoa que é muito inteligente, normalmente, ela é bem autodidata, né? Ela tem uma tendência a ser autodidata, pelo menos é assim que eu percebo. E, enfim, uma pessoa da envergadura de Leonardo da Vinci não precisaria de uma formação para validar sua inteligência. E ele usa esse exemplo do Leonardo da Vinci para fazer uma alusão com a necessidade que hoje em dia se tem de uma validação de um diploma ou de algo do tipo, né? Hoje em dia, muitas pessoas não levam a sério ninguém que não tem algum tipo de certificação, né? O que é um absurdo, né? Um gênio, uma pessoa que esteja falando a verdade, né? Se ela ter diploma ou não muda nada, né? A verdade continua sendo verdadeira, né? Sendo válida, independente de quem fala. E essa é uma coisa que o brasileiro tem muito, né? Esse apego pelas aparências, né? Esse apego sabe, pela pomposidade, né? Tipo, eu sou doutor em sei lá o quê, eu estudei em tal universidade, mas isso em si não importa muito, né? O que importa é o conteúdo do teu pensamento, né? Se ele é válido, se ele é benéfico e se ele é verdadeiro, né? Principalmente. Então ele usa isso para contrastar, né? Enfim, toda essa hipocrisia que acontece muito aqui nos meios acadêmicos mundial e brasileiro. E eu gostaria até de ler aqui um trecho desse primeiro capítulo, fica na página 34, que ele fala uma coisa bem polêmica, talvez. Ele fala assim, ó: nem se somasse toda a produção intelectual de todos os doutores brasileiros que já nasceram, não chegaria à sola da sandália esquerda do Leonardo da Vinci, né? Então, assim, você vê que ele tem o Leonardo em grande conta, né? Então, e ele fala que toda a produção intelectual brasileira, né, não chega nem, sei lá, a 1% chega nem a 0,5% da obra do Leonardo da Vinci. Eu não sei se ele está considerando aqui a obra dele mesmo, né? Eu não sei se ele põe nessa somatória dos autores brasileiros ele mesmo, porque, né, afinal, ele é brasileiro e ele é um cientista, né, um autor. O próximo capítulo, que eu achei bem interessante, é o capítulo 5, onde ele fala sobre produção científica e divulgação científica como um todo, mas ele fala especificamente sobre buracos negros, né, e aquela foto que, se eu não me engano, foi publicada em 2019, né, a primeira foto do buraco negro. A crítica que ele faz nesse capítulo volta-se basicamente ao fato de que, naquela época, né, quando a foto foi divulgada, foi feito um marketing, né, assim, as frases que foram utilizadas para divulgar essa foto, né, esse feito científico, foi de que a teoria de Einstein foi comprovada. E aqui, né, já entra a crítica do Hindenburg, porque ele fala que Einstein, ele frequentemente é utilizado, né, nos sites de veiculação científica como se fosse uma referência, né? Como se Einstein fosse a referência única de toda a ciência, né? Como se tudo girasse em torno do Einstein, o que não é verdade. Até porque o Einstein, em si, ele não acreditava na existência de buracos negros, né? E mais, aquela foto que foi publicada, ela foi baseada na teoria de Einstein. Então, é claro que o resultado dela vai corroborar, né? Vai se encaixar com a teoria de Einstein, até porque a teoria foi utilizada como base para montar a foto, né? Porque ali é meio que uma fotomontagem, né? Não é uma foto direta, até porque, de certa forma, isso seria impossível, mas é uma fotomontagem baseada na teoria de Einstein, então é claro que o resultado vai corroborar, né? Vai se encaixar com a teoria de Einstein, né? Então aí forma-se um argumento tautológico, né? Não faz sentido dizer que a foto confirmou Einstein, sendo que a foto foi baseada justamente nas teorias de Einstein, né? Então, enfim, o resultado já está dado na premissa, né? E ele fala, né? Ele critica essa atitude, né? Que muitos
divulgadores científicos têm, né, de, enfim, usar Einstein só por causa que é um nome famoso, né, para, enfim, para validar ou para questionar tudo, e como se tudo fosse voltado para validar ou para desvalidar o que Einstein falou, né, o que Einstein descobriu. Sendo que muitas vezes, né, as notícias, as descobertas recentes não tem mais nada a ver com o que Einstein desenvolveu, né. Einstein, sem dúvida, foi muito importante, né, foi um grande cientista, um grande gênio da humanidade, mas tipo assim, nem tudo gira em torno dele. E ele não versou sobre tudo, né? Existem campos da física e da ciência como um todo que não tem praticamente nada a ver com o que Einstein falou, né? Então, tentar meter Einstein ali em todo canto é uma coisa que não faz muito sentido. O próximo capítulo é o capítulo 7, que ele fala sobre a sociabilidade de pessoas inteligentes. Isto porque muitas vezes se tem a ideia de que uma pessoa inteligente ela é menos sociável. Isso é verdade até certo ponto, mas não é uma questão... não é que uma pessoa inteligente ela necessariamente vai ter uma personalidade menos sociável. O que acontece é que uma pessoa inteligente, muitas vezes ela vai ter uma necessidade de dedicar mais tempo à inteligência, né, a coisas da inteligência, do que à sociabilidade, né? A sociabilidade, ela exige energias, né, ela exige tempo, exige dedicação, né? Muitas vezes para você manter um nível social ativo, você tem que realmente se dedicar a isso, né? Enfim, promulgar, sei lá, ir a eventos, promulgar jantares, esse tipo de coisa. Então ele fala que muitas vezes uma pessoa inteligente ela não é tão sociável, mas devido a excesso de interesse em outras coisas que não a sociabilidade em si, né? Isso faz sentido, porque uma pessoa inteligente, ela normalmente não só gosta de estudar, mas ela precisa estudar. É tipo aquela raça de cachorro chamada Greyhound. Ela foi uma raça, né, que foi feita para correr, né? Ela foi selecionada ali ao longo de algumas gerações, né, artificialmente, para que os indivíduos dela, né, fossem aptos a correr, né? Ela foi literalmente uma raça de cachorro feita para correr. Se você criar um desses cachorros dentro de um apartamento, onde ele não tem espaço para correr, onde ele não tem espaço para liberar energia, ele vai basicamente enlouquecer, né? Porque ele tem uma grande potência, ele tem uma grande capacidade para exercer a corrida, e se você privar isso dele, ele vai acumular tanta energia que ele vai começar a ficar estressado, ele vai começar a querer rasgar tudo, né? E ele pode até te atacar, inclusive. Apesar de, pelo que eu vi, não ser muito da personalidade dessa raça. Mas o que eu quero falar aqui, uma pessoa inteligente funciona da mesma maneira. Uma pessoa que tem um alto QI, né, que tem uma grande inteligência, ela tem uma necessidade de estudar, porque ela tem uma necessidade de utilizar a sua inteligência, né? Uma das coisas que mais gera, mal-estar para qualquer pessoa é segurar uma potência. Ou seja, é você reprimir um potencial que você tem. E uma pessoa inteligente, obviamente, tem muito potencial para muitas coisas, e quando ela tenta reprimir, quando ela não tem meios de exercer a sua inteligência, ela pode enlouquecer, pode implodir, enfim, ela pode ficar muito mal por não conseguir exercer a sua inteligência, né? Então, pessoas inteligentes normalmente não só gostam de estudar, mas precisam estudar até para se manter bem, né? Para se manter funcional. Ela precisa estudar, ela precisa utilizar essa máquina que ela ganhou aqui entre o crânio. Mas é claro que existe também, né, a questão da personalidade, né? Uma pessoa pode literalmente ter uma personalidade menos sociável e ser inteligente, isso não é impossível, mas pessoas inteligentes não necessariamente são antissociais. Inclusive, existe até uma grande tendência de pessoas inteligentes serem mais sociáveis, porque normalmente são pessoas que têm mais conteúdo, e portanto vão conseguir conversar sobre vários assuntos, são pessoas que têm interesses em muitas coisas, então elas vão ter interesse nas coisas que as outras pessoas falam, que as outras pessoas gostam, então isso acaba tornando mais fácil até se socializar se você tiver inteligência. Inclusive, a arte de conversação, a arte de fazer uma piada, a arte de entender o que os outros estão falando, existe bastante inteligência, né? Então, uma pessoa inteligente, na verdade, pode ter muita facilidade de se socializar e de impressionar as pessoas, esse tipo de coisa. O próximo capítulo é o capítulo 10. É o capítulo mais longo e, sem dúvida, o mais complexo do livro, que é onde o Hindenburg ele explica a sua descoberta, né, sobre o mercado financeiro, né? Ele desenvolveu, o Hindenburg ele desenvolveu um método, né, de leitura do mercado, desenvolveu um índice também, né, o Index Mellon, onde ele usa para avaliar um ativo, né? Um fundo, por exemplo, né? Um fundo de investimentos. Com esse método que ele desenvolveu, você pode fazer predições, né? Você pode tentar
prever, né, não de maneira assim exata, mas você pode ter uma ideia da tendência de crescimento ou de queda, né, do valor daquele fundo. E você pode também, enfim, avaliar o risco daquele investimento, esse tipo de coisa. É um capítulo muito complexo, muito extenso, é mais de 100 páginas, é assim... Desculpa falar, mas assim, em termos editoriais, assim, é terrível, assim, porque você tem que ter a paciência de ler ali mais de 100 páginas de um assunto relativamente técnico, tem até uma parte boa de matemática, então, assim, é bastante complexo. Mas enfim, eu vou tentar explicar aqui o que eu entendi do método dele, que eu já ouvi falar por aí, né, que com esse método, né, enfim, essa técnica dele, ele pode até mesmo ganhar o prêmio Nobel de economia no ano que vem, né? Eu ouvi falar por aí que ele pode ser indicado, né, ao Nobel de Economia no ano que vem, e torço muito para que ele vença, inclusive, né? Sem dúvida ele tem capacidade para isso. Bom, os dois métodos que se tinham, as duas técnicas que se tinham antigamente para medir o nível de risco, né, e o nível de rentabilidade de um investimento, enfim, para avaliar se vale a pena investir num determinado ativo, principalmente eram os métodos de Sharpe e de Sortino, né? E ele melhorou, né, a equação, né, a técnica desses dois, ele melhorou e também desenvolveu uma própria, né, que é o Index Mellon. Primeiro de tudo, ele explica que a maneira correta de medir a rentabilidade é utilizando regressão linear, né? A regressão linear é basicamente uma técnica matemática onde você não pega exatamente o ponto em que um gráfico está em determinado momento e o ponto onde ele está em outro momento, mas você pega a média dos valores, um tipo de média dos valores, né, ao longo do tempo, e tenta encontrar a linha, né, que representa essa média ao longo do tempo, considerando os altos e baixos, né, e não considerando um ponto específico do gráfico. Então ele explica que essa é a maneira correta de você medir a rentabilidade. Ele também explica que não existe benchmark com risco zero. Um benchmark, para quem não sabe, é tipo um outro índice ou um outro ativo que serve como base para você comparar o rendimento. Então você tem, sei lá, aqui no Brasil, você tem a taxa Selic, né? Quando você tem um investimento, você compara o rendimento desse investimento com o rendimento da taxa Selic, né? Antigamente, né, na época de Sharpe, o benchmark ele era considerado, né, devia ser considerado um investimento com risco zero. O problema é que não existe investimento com risco zero, né? Então isso teve que ser corrigido, né? Foi feito o índice Sharpe corrigido, onde leva-se em consideração também o risco que existe no benchmark. O Mellon também fez isso, e ele não só fez isso, mas ele também desenvolveu a ideia de que o ideal é você utilizar o índice da inflação. Existe também o problema de o benchmark e o ativo, né, o investimento, estarem sob jurisdições diferentes. Por exemplo, o benchmark ser dos Estados Unidos e o investimento ser do Brasil, ou vice-versa. E aí você tem que adequar, né, a jurisdição para você adequar a inflação de cada um, né? Você tem que fazer aí processos matemáticos para converter um no outro, ou utilizar, né, os dois em uma mesma jurisdição, para que os dois estejam sobre uma mesma inflação. E também o Hindenburg, no seu método, né, no seu index, ele se baseia em MDD para avaliar o risco. O MDD é o Máximo Drawdown, né, que é basicamente a perca máxima ou a perda máxima de um investimento ao longo do tempo. E ele usa isso porque quando você analisa a desvalorização, quando você trabalha com outliers, a desvalorização ela acaba que não segue uma distribuição normal, né? Uma distribuição normal é um método usado na estatística, né, para avaliar um conjunto de dados. E muitos dos dados da natureza obedece uma coisa chamada distribuição normal ou distribuição gaussiana. O que acontece é que no mundo dos investimentos, enfim, em alguns outros exemplos também, a distribuição não é normal, principalmente quando se trata de outliers, ou seja, quando se trata de indivíduos, né, de fatores, de exemplares que são muito fora da linha, né? Por exemplo, investimentos que têm uma rentabilidade muito acima da média, né? A quantidade
desses outliers, ela não obedece à distribuição normal, né? Ela normalmente está um pouco acima. Se você for ver de acordo com a distribuição normal, era para ter muito menos outliers do que realmente tem. Como exemplo, o Hindenburg usa a altura das pessoas, né? Se você for seguir a distribuição normal, era para ter muito menos pessoas com mais de 2,70 m, né? Se a distribuição da altura das pessoas fosse perfeitamente normal, né, perfeitamente gaussiana, eram para ter muito menos pessoas com mais de 2,70 m. No entanto, ao longo da história, proporcionalmente surgiram muito mais. Então, quando você vai para o extremo, né, acaba que a medição, né, a cauda, ela não fica plenamente gaussiana, né, ela não fica plenamente normal, e você tem que utilizar outras distribuições, né? Ou você tem que considerar ali aquelas ponderações, aqueles exemplares fora da linha, fora da curva, e tentar lidar com eles ali de maneira mais mecânica. Então, e com investimentos isso acontece, né? Ele também dá um exemplo muito curioso sobre a tragédia que aconteceu lá em Fukushima, porque quando foi feito os muros lá em volta da usina nuclear lá de Fukushima, ela foi feita já prevendo que algum tsunami pudesse acontecer ali, mas ela foi feita, se eu não me engano, só com 7 metros de altura. E o que acontece é que existia uma probabilidade, é uma probabilidade pequena, mas ainda assim existente, de um tsunami, né, alcançar uma altura maior do que esta. E, portanto, a água conseguiria ultrapassar e destruiria a usina, né? Então, mas essa possibilidade, como ela era muito pequena, ela não foi levada em consideração. Ou seja, esse outlier, né, essa possibilidade pequena, porém extrema, ela não foi... Essa possibilidade pequena de um caso extremo, ela não foi levada a sério, e o muro foi construído abaixo do que 10 metros, do que 10 ou 7 metros, não lembro correto agora. Mas aí, quando ocorreu a tragédia, se eu não me engano, ocorreu em 2005, 2009, uma coisa assim, quando ocorreu a tragédia de Fukushima, ocorreu um tsunami muito maior do que isso, e aí a água acabou invadindo a usina e acabou tendo um acidente nuclear lá no Japão. Então, isso mostra que se você desconsiderar um outlier, pode ter consequências muito catastróficas, né? Se você considerar que outliers nunca possam ocorrer na natureza, ou enfim, em qualquer situação, é um risco que você corre. E no mundo dos investimentos, esse é um risco existente, quer dizer, pode ocorrer coisas muito fora da linha, muito fora da curva. E você tem que... E é bom, né, por motivo de segurança, já que você está tratando de dinheiro, que você tenha um método que preveja, ou pelo menos saiba lidar, né, de maneira adequada com essa possibilidade de um outlier, de um evento muito extremo, porém de pouca probabilidade de acontecer, né? É pouca, mas não é zero, né? Então, você estar preparado para isso é essencial. E no Index Melon, né, no método do Melon, ele, enfim, desenvolve técnicas matemáticas muito complexas que eu não saberia de maneira nenhuma explicar aqui para lidar com isso. Mas a ideia por trás é basicamente essa. O MDD, ele tem umas propriedades matemáticas que precisam ser tratadas, né? Você tem que levar em consideração os processos de Wiener, né, que é a tendência a amplitude entre o valor máximo e o valor mínimo de um investimento aumentar de maneira proporcional ao quadrado do tempo, né? Então, vai aumentando cada vez mais. E aí o MDD tem que ser meio que corrigido, né, com base nisso, e também com uma coisa que o Melon chama de MDD estrela, né, que é basicamente uma metodologia, uma metodologia matemática para tornar o cálculo possível. E aí, mais para o final do capítulo, ele começa a discutir questões sobre a previsibilidade, né, de investimentos, ou seja, a tentativa de prever, né, se um investimento vai subir ou descer, que é o sonho de qualquer investidor, né, conseguir fazer isso. Ele cita frequentemente o fator sorte, né, realmente o fator sorte existe no mercado, né, existem alguns ativos que, enfim, aumentam por acaso ou diminuem também por acaso. A gente sabe que isso existe no mercado, mas só de forma mais imediata, né? A longo prazo, só crescem os investimentos que realmente têm capacidade de crescer. E, enfim, aqueles que são de baixa qualidade podem ter um sucesso momentâneo, mas ao longo do tempo, né? Ao longo de 10, 20, 30 anos, vão acabar caindo, né? Como é de sua natureza.
E os métodos matemáticos que ele usa para tentar prever, né, o comportamento de investimentos se baseia em isotropia e ergodicidade. Na verdade, se baseia em vários parâmetros, né, em vários fatores. Eu vou até ler aqui. Caraca, parei bem em cima. Os fatores que ele se baseia para avaliar um gráfico e tentar prever são a homogeneidade, a homocedasticidade, a entropia de Shannon, a isotropia, a ergodicidade, a entropia de Rényi, a entropia de Thales, a Virda-Charvat, divergência de Kullback-Leibler, índice de Raffindar-Richtman para carteiras diversificadas, dissimilaridade de Bray-Curtis, Hellinger Distance, Moristas, Overlap Index, Dameral-Leverstein Distance e índice de perplexidade. Então, são métricas de matemática mesmo, né? De análise de gráfico, para, enfim, tentar prever ali o comportamento. Mas as que ele mais enfoca são isotopia e ergodicidade. Ergodicidade é basicamente a propriedade de qualquer coisa, de se comportar em uma parte da mesma forma como se comporta no todo, né? Então, sei lá, qualquer coisa que, se você olhar para uma parte dela e ela se comporta da mesma maneira que o todo, né, ela tem um bom nível de ergodicidade. E se você avaliar isso num gráfico de um investimento, né, você tentar ver que uma parte do gráfico se comporta de maneira, né, mais ou menos parecida com o todo, né, então isso é um bom indicador de que vai continuar assim, né, principalmente se for um período muito longo de tempo, né, um período maior de 10 anos, pelo menos. E a isotropia também é basicamente isso, né? A propriedade de um determinado objeto ter as mesmas propriedades ou a mesma medição, né, em todas as direções. Então ele usa essas métricas e algumas outras para avaliar um gráfico e tentar ver se tem futuro, né? Se ele vai crescer, se ele vai evoluir. Ele usa também medida de concentração, né, para verificar se a maioria dos investimentos estão concentrados em alguma parte do tempo. Ele fala também que a presença da internet deixou o mercado muito mais sensível, né? Qualquer noticiazinha pode repercutir de maneira muito exagerada, né? Isso acaba se refletindo no mercado também. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que uma das maneiras de testar se uma técnica de previsão de comportamento de gráfico funciona é usar essa técnica em uma parte do gráfico e verificar se essa parte consegue prever com sucesso a segunda parte do gráfico que já aconteceu. Então, por exemplo, se você pega o gráfico de um investimento de um ano atrás até hoje, se você pegar os primeiros 75% desse período e aplicar a técnica de previsibilidade, se essa técnica conseguir prever com sucesso os últimos 25% desse período, então a técnica ela funciona, ou pelo menos tem uma boa probabilidade de funcionar. Até porque você já sabe todos esses dados, né? Você já sabe os dados, você já tem em mãos, né? Já aconteceu os dados dos 75% e dos 25%, né? Então, você tem aí uma maneira boa de avaliar as técnicas de previsibilidade, apesar de o elemento sorte, de o elemento imprevisível, né? Sempre existir e sempre estar à espreita. O próximo capítulo é o capítulo 11, né, 11º, onde ele responde a questão, né, se o cérebro dá sentido à realidade ou a realidade existe de fato, né? Ele fala que, no fim das contas, é impossível saber, né, se o nosso cérebro cria a realidade ou se a realidade existe de fato. Eu discordo, eu acho que dá de saber, porque a maioria das coisas estão acontecendo a todo momento e a grande maioria delas a gente não tem conhecimento, né? A gente não chega até o nosso cérebro. Então, eu acho que dá de ter pelo menos uma ideia, ou pelo menos a gente tende a acreditar, né, e a comprovar que a realidade realmente existe, né, e que não são apenas dados vindo do nosso cérebro. Ou melhor, dados criados pelo nosso cérebro, ou enfim, transmissões neurais, né, transmissões elétricas ali entre os neurônios. Mas no final do capítulo ele fala que realmente para todos os fins é melhor que a gente acredite que a realidade realmente exista, né? Porque afinal de contas, enfim, não tem por que duvidar disso, né? Também não existe um motivo eficaz, um motivo convincente para duvidar disso, né? O capítulo 14, eu gostaria só de ler aqui a primeira página,
que a pergunta do capítulo 14 é o seguinte: se eu estiver assistindo uma aula e dormir no processo, meu cérebro continua aprendendo ou continua aprendendo apenas por escutar? E a primeira frase do capítulo é: acordado ou não, geralmente não se aprende nada nas aulas. E eu assino embaixo, tá? O próximo capítulo que eu gostaria de falar sobre é o capítulo 17, onde ele faz algumas ponderações sobre as incertezas nos métodos de investigação científica. No caso do capítulo, ele cita especificamente a cosmologia e a neurologia, né, porque elas se baseiam em premissas, né, em axiomas que têm uma probabilidade de não serem verdadeiros, né, e essa probabilidade, quando você se baseia em uma hipótese que tem, por exemplo, 70% de chance de ser verdadeira, e outra hipótese que se baseia, que tem, sei lá, 50% de chance de ser verdadeira, se você se baseia nas duas, veja, você está se baseando em duas, sendo que uma delas tem 70% de chance de ser verdadeira e outra tem 50%. Se você somar essas duas, né, acaba que a possibilidade de as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo é de apenas, o quê? 35%, né? Então, assim, 75% vezes 50%, né? Acaba que a probabilidade de as duas estarem certas ao mesmo tempo acaba diminuindo muito, né? E tem algumas ciências, como eu falei aqui, que se baseiam em várias hipóteses que têm uma baixa probabilidade de serem verdadeiras, né? Então, existe esse problema nas ciências. E ele fala também uma coisa muito interessante, que é o fato de que ciência não trabalha com prova, como muita gente acha por aí. Ciência trabalha com corroboração, né? Então, você tem ali várias observações, teorias, dados que corroboram para uma determinada explicação, que pode muito bem ser uma explicação passageira, né? Não uma explicação definitiva, mas logo pode surgir pode surgir uma explicação melhor, né, que se adequa melhor à realidade observada. E aí, portanto, né, você não pode tratar a ciência como você trata uma religião, por exemplo. A religião, ela tem a ideia de transmitir verdades universais, não verdades que se aplicam em um caso ou em outro, mas verdades de orientação universal. E portanto, são conhecimentos de naturezas diferentes, né, que possuem naturezas diferentes. O capítulo 18, eu achei um capítulo bem legal, porque ele cita uma coisa que se parece muito com o meu último vídeo. Se você não viu, veja, acho que é um dos melhores vídeos que eu já fiz, que eu já publiquei aqui. É o último vídeo, onde eu falo sobre o livro O Saber e o Enigma. Ele teve alguns problemas de áudio ali, o áudio ficou um pouco desincronizado com o vídeo em determinado momento, mas em termos de conteúdo, é um dos melhores vídeos que enfim, é um dos meus vídeos preferidos aqui do canal. O capítulo em si, o capítulo 18, ele fala sobre, enfim, a questão de como ensinar os filhos, né? Ele defende a hipótese de que os pais devem imperar, né, sobre a decisão, nas decisões dos filhos. Ele é contra esse negócio de, enfim, deixar os filhos escolherem com toda a liberdade possível o que eles vão fazer, o que eles vão querer. Ele cita que os pais devem se esforçar para fazer com que o filho entre em contato com coisas que são boas, né? Com coisas que são edificantes. Sem esse relativismo de que cada um é cada um, de que o que é bom para mim não é bom para você. A gente sabe que tem coisas que são universalmente mais e universalmente boas, né? Ou que, para a grande maioria dos casos, são boas e para a grande maioria dos casos são mais, né? Então, nós, adultos que temos experiência, podemos nos esforçar para fazer com que os nossos filhos entrem em contato mais com coisas boas do que com coisas mais. E a parte que ele cita, né, é que é muito difícil tomar decisões. Para um adulto, até mesmo para um adulto inteligente, muitas vezes é muito difícil tomar uma decisão porque o universo é muito complexo. Ele até cita o exemplo do xadrez, e é esse exemplo que se parece com o exemplo que eu dei no meu último vídeo, né, de que, enfim, existem mais posições diferentes no xadrez do que átomos no universo. Existe uma variedade absurda de possibilidades diferentes no xadrez, mas na vida real existem mais ainda, né? O xadrez, ele é um jogo, de certa forma, extremamente simplificado, né? Ele é 8x8, tem só 32 peças, é algo simplificado, né? Na realidade, existem muito mais fatores ocorrendo ao mesmo tempo, sabe? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, portanto, a realidade ela é infinitamente mais complexa que o xadrez, e o xadrez já é muito complexo, mesmo sendo uma simplificação. Então, para um adulto, é muito difícil saber o que é o certo e o errado em muitas situações, e imagine quanto mais para uma criança, né? Então, baseado nisso, né, ele fala que os pais devem imperar sobre a decisão enfim,
o que os filhos vão saber, o que os filhos vão fazer. Por mais que os filhos não entendam, né, quando crianças, mas enfim, quando eles crescerem vão entender por que os pais fizeram aquilo. O capítulo 21 eu gostei muito também, porque ele toca aqui o canal, o assunto do canal, porque ele responde a questão se livros se vale a pena ler livros, né? Se, enfim, se livros realmente são mais eficientes do que outros métodos de aprendizagem. Eu já fiz um vídeo mais ou menos sobre isso também aqui no canal, vou deixar nos cards, assim como outro que eu citei, e ele fala basicamente que, enfim, livro é mais uma forma de adquirir conhecimento, assim como outros, e que existem livros que vão te deixar mais burros, na verdade, né? E eu concordo plenamente. Se você ler livros maus, ler livros ruins, muito provavelmente você vai ficar mais burro, como muitas vezes acontece por aí, né? Então, e também ele cita que hoje em dia teve uma grande vulgarização, né, do processo editorial, né? Publicar um livro está muito fácil, e aí a quantidade de livros aumentou muito, e como geralmente acontece, quando a quantidade aumenta, a qualidade diminui, né? Então, hoje em dia existem muitos livros, milhões de livros são publicados todo ano, não tenho um dado exato, mas imagino que seja mais ou menos isso. Mas os livros que realmente têm qualidade, que realmente vale a pena para você ler, são pouquíssimos. Ainda bem, né? Porque aí você não vai ter tanto trabalho assim para ler coisas de qualidade. Então, ele fala basicamente isso, né? Que houve uma banalização pela facilidade, né? Uma banalização pela qualidade, e que existem livros bons e livros maus. Ele fala uma coisa um pouco estranha em determinado momento, né? Ele dá a entender de que ele é a favor de censurar as redes sociais, né? Porque ele usa as redes sociais como exemplo, porque as redes sociais, elas também têm isso, né? Elas dão muita facilidade para todas as pessoas e, portanto, muita gente fala merda nas redes sociais, né? Como a gente vê por aí. E, portanto, isso seria um problema. Mas ele fala que o problema não é necessariamente censurar as redes sociais, mas que quem vai censurar, né? Que é um problema que se põe em muitos momentos. Quer dizer, se censurar coisas que são decididamente nocivas seria um benefício, mas o problema é que a pessoa, né, ou a instituição que o fizesse teria que ter uma posição totalmente isenta e apolítica, né, o que é muito difícil de acontecer, principalmente no país como o Brasil. Então ele fala assim que ele dá a entender de que ele é a favor da censura, ou da regulamentação, na verdade, né? Censura não, regulamentação das redes sociais, mas ele não corrobora totalmente essa ideia, porque teria que resolver o problema de quem vai regulamentar. Isso gera problemas políticos evidentes, né? Então é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo, o link do livro vai estar aqui na descrição, e do Guia dos Apolíticos e do Índice Secretário de um Gênio também. É isso, valeu, até o próximo vídeo.